como que foi a mudança do desenvolvimento humano para a internet? Então, daí foi outra loucura que aconteceu. Em 2017, eu tive um convite para ir para os Estados Unidos e eu fiquei um mês lá e eu ia trabalhando, né, como a pessoa que estava ajudando a desenvolver um projeto, mas no trabalho como desenvolvimento humano. E Uhum, naquela época, eu não sabia, por exemplo, eu descobri naquela época o Zoom, que é onde a gente está fazendo esse encontro aqui. sim. Eu tive que pesquisar tudo em inglês, assim, porque não tinha nada aqui, não tinha nada. E eu descobri que eu poderia fazer reuniões online. Por quê? Porque eu tinha pessoas que eu atendia, que eu dava, tipo, uma mentoria, que eram presenciais, só que eu ia estar nos Estados Uhum, Unidos. uhum. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Aí comecei a olhar, pesquisar, entendi que podia fazer online. Aí eu falei assim, caramba, consigo fazer online. Aí começou aquela história, aquele começo de história de vender infoproduto no Brasil. Que na época quem começou, o Érico Rocha trouxe dos Estados Unidos, né? Que quem desenvolveu a fórmula de lançamento foi o Jeff Walker. Ele trouxe do Jeff Walker para o Brasil. O Conrado Adolfo era um outro cara forte naquela época. Eu comecei a ouvir aqueles caras e eu falei, cara, isso daqui é interessante. Isso daqui é promissor. E conectou com uma coisa que eu fazia muito. Eu tinha tipo uma salinha que eu dava treinamento na época Uhum. do coaching. E cada livro que eu lia, eu montava um treinamento. E assim, eu lia um livro, na outra semana eu montava o treinamento e vendia para tipo 5 pessoas na minha sala. Eu cobrava Uhum. R$ 50 cada um, dava ali R$ 250 a noite do meu treinamento, e eu fazia isso toda semana. Eu lia um livro, tinha um monte de ideia, fazia outro. Assim, eu não copiava a ideia do livro. Sim. Com o livro, eu tinha ideias e através daquilo ali eu criava curso. E eu Uhum. dava presencial. Aí eu pensei assim, e eu vi que eu tinha facilidade para aquilo. Aí eu pensei assim, cara, se eu consigo fazer isso no digital, no presencial, eu consigo fazer isso no digital. E o E alcance aí do nasceu, digital. meu Deus, aí nasceu um negócio no meu coração que eu falei assim, gente, e daí eu lembro que eu li um livro, eu posso estar errando o nome, mas eu vou chutar mesmo assim, que é O Mensageiro Milionário, é do Brandon Burchard. Depois, se eu tiver, se Não se eu preocupe que o errei aqui, Otacílio ele vai colocar aqui na tela. é do, Foi. é do Brandon Burchard. É um livro que ele fala sobre como você transformar uma mensagem sua em um curso, em um infoproduto. E ele já estava fazendo isso nos Estados Unidos e o cara estava assim, tipo, arrebentando com isso. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Deu E um aí plim foi assim em mim, onde realmente começou. tudo começou, porque daí eu pensei, o que que eu preciso? Eu vou usar o Instagram. Eu já tinha o Instagram, que eu trabalhava ali com desenvolvimento humano, só que na época eu não sabia fazer nada, né? Fiz um monte de caca no meu Instagram, assinava aqueles robozinhos, não sabia de nada. Eu fui Uhum. estudar Instagram. Só que na época tinha pouquíssimas informações ainda. Tinha pouquíssimas, pouquíssimas. A gente tá falando aqui de 2017, gente. Uhum. Parece, né, que não faz tanto tempo, ao Não, mesmo mas tempo, para o às vezes parece que faz muito, digital. mas o digital avançou muito rápido. Então, Uhum. naquela época não tinha. Aí eu comecei a encontrar uns cursos de Instagram que falavam uma coisinha ou outra e tal. E eu falei assim: eu vou criar o meu formato de fazer isso daqui. E comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram a pedir para mim: como que você, como que você está usando o seu Instagram? Como que seu perfil tá crescendo? E na época, esse perfil que eu tinha lá, que eu fazia os robozinhos, porque eu não sabia que isso não era bom, eu tinha um perfil de 30 mil seguidores. Eu deletei aquele perfil, comecei do zero. E naquela Uhum. época, isso, tipo, as pessoas ficaram chocadas com aquilo. Você tá louco de fazer isso? Eu falei, cara, mas eu aprendi a fazer. Porque uma Uhum. boa parte tinha vindo dos robozinhos, mas outra parte foi das coisas que eu tava testando que tava funcionando. Eu falei, não, eu vou começar do zero para mostrar para vocês como que faz, como que eu faço. E aí o povo começou a ficar doido, porque naquela época ninguém sabia mexer no Instagram direito. E eu comecei Uhum. a vender desafios de WhatsApp, assim, né? Na época ainda nem eram cursos gravados. E as coisas começaram a dar certo. Só um passo antes, né? Antes de eu começar a ensinar realmente rede social, eu lancei um curso online gravado, né? Que foi meu primeiro curso que eu lancei, usando ali a estratégia de lançamento que o Érico ensina, e não vendeu nada. E eu fiquei muito frustrado, tipo, eu fiquei tipo, Foi um 2 dias de balde de água cama, fria ali, tá horrível. empolgado, sabendo que É. pode alcançar mais pessoas, já fazendo presencial É. e aí vem aquele choque. É que daí, esse gapzinho aqui, eu pulei. O que que eu fiz? Eu fechei todo o meu negócio físico e fui tudo pro digital. Eu não me preparei, eu
fui na doideira, né? Uhum. E daí, meu primeiro lançamento no digital não vendeu nada. E eu precisava muito da grana. Eu precisava muito, porque eu tava em transição, eu tava, sabe, não tinha me preparado, tinha acabado de ir para os Estados Unidos, as coisas lá não deram certo, como eu pensei que fosse dar. Eu voltei meio que assim, com o dinheiro contado. E daí, quando eu fui fazer meu primeiro lançamento, zero. Aí, assim, e eu acho que eu meio que naquela época tive meio que não sei se era um burnout, mas assim, eu fiquei 2 dias na cama. Eu não queria levantar pra fazer nada. Não queria Uhum. levantar pra fazer nada. Eu falei, cara, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz da minha vida? Começou Por a que que eu duvidar inventei? de tudo. Por que que eu abri mão das Meu outras coisas Deus. para vir para cá? E como que você saiu desse quadro? Então, daí eu tenho uma característica que, quando, por exemplo, assim, bate, eu fico ali um pouquinho no chão, né, aquela característica meio dramática do canceriano também. Mas daí a Precisa hora do que eu seu momento e levanto, depois. é, só que daí a hora que eu levanto e falo, cara, agora não tem hipótese isso daqui não dar certo. Eu falei, não tem hipótese, se tem alguém que faz, é só eu aprender como que faz. E isso pode parecer assim bobo, mas e é tão simples e é tão verdadeiro, E é entendeu? não Eu parar coloquei na minha até cabeça, eu falei, atingir também. Pessoas até nessa dar certo, primeira já desistem, né? até dar certo. E hoje eu Uhum. vejo o que eu fiz naquele lançamento, teria sido um milagre de Deus se eu tivesse vendido, entendeu? Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Então, sabe, naquela época, você fica se vitimizando, você fala, ai, mas por que que isso aconteceu comigo? Ai, o que que eu fiz? Só que, cara, o que que você fez? Você fez tudo errado. Foi isso que você fez. Por isso que não vendeu.